Olá, seja bem-vindo à nossa segunda aula desse módulo 1 sobre o processo legislativo. Para essa aula, você vai precisar da Constituição Federal, principalmente lá dos artigos 51 e 52, e do regimento interno também da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. O objetivo da aula é compreender a estrutura e as funções da Câmara dos Deputados, do Senado Federal e da Câmara dos Vereadores. Bom, vamos começar então da Câmara dos Deputados. A Câmara dos Deputados é composta pelos representantes do povo, eleitos democraticamente pelo princípio proporcional, ou seja, quanto maior a população, maior é o número de deputados. A regra é de forma que cada unidade da federação tenha no mínimo 8 e no máximo 70 deputados. Essa é a regra lá do artigo 45, parágrafo 1º da Constituição Federal. Segundo o artigo 51 da Constituição, compete privativamente à Câmara dos Deputados, primeiro, autorizar por 2/3 de seus membros a instauração do processo contra o presidente e o vice-presidente da República e dos ministros de Estado. Segundo, proceder à tomada de contas do presidente da República quando não apresentadas ao Congresso Nacional dentro de 60 dias após a abertura da sessão legislativa. Terceiro, elaborar o seu regimento interno. Quarto, dispor sobre sua organização, funcionamento, poder de polícia, criação, transformação ou extinção dos cargos, empregos e funções de seus serviços e a iniciativa de lei para fixação da respectiva remuneração, observados os parâmetros estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Essa é a redação dada pela Emenda Constitucional número 19 de 98. E o quinto é eleger membros do Congresso da República nos termos do artigo 89, inciso 6º. Quem pode ser deputado federal? Bom, pode ser quem for brasileiro nato ou naturalizado. Essa regrinha ela é do artigo 14, parágrafo 3º, inciso 1. A exigência de ser brasileiro nato é apenas para ocupar a presidência da Câmara dos Deputados, estabelecido lá no artigo 12, no parágrafo 3º, no inciso 2. Também a exigência de ser maior de 21 anos, essa regra do artigo 14 também, parágrafo 3º, inciso 6º, a letra C, tem que estar em pleno exercício dos direitos políticos, regra do artigo 14 também, parágrafo 3º, só que aí o inciso 2. Tem que ter o alistamento eleitoral, que regra também do artigo 14, inciso 3º, e do parágrafo 3º também. Tem que ter o domicílio eleitoral na circunscrição. Então, significa que você não pode se candidatar a ser deputado federal se você não estiver dentro daquela linha do seu alistamento eleitoral, ou seja, da sua circunscrição. E uma outra questão também é que tem que ter a filiação partidária. Todas essas regras estão lá no artigo 14 da Constituição Federal. O mandato de deputado é de 4 anos, portanto, a sua legislatura é de 4 anos. Pode ser permitida a reeleição também. E quanto à remuneração? A remuneração do deputado federal é igual à do senador. Está lá no artigo 49, no inciso 7º da Constituição Federal. Atualmente, esse valor é de R$ 33.763 e é fixado pelo Decreto Legislativo
número 276 de 2014. Esse valor pode variar para mais ou para menos conforme o estado de origem. Só não pode ser maior do que o salário do chefe do executivo, conforme a regra lá do artigo 37, inciso 11 da Constituição Federal. Presidente da República para os deputados federais e senadores e governador para os deputados estaduais. Então, se for deputado estadual, o teto é o salário do governador. Eles ainda têm direito a diversas verbas, como verba destinada à contratação de pessoal, verba para auxílio moradia, despesas com saúde, dentre outras vantagens. E em relação ao Senado Federal? O Senado Federal é a mais alta instância do Congresso Nacional. As suas funções típicas são legislar e fiscalizar e estão previstas no artigo 52 da Constituição Federal. Então fica assim, os deputados federais, a regrinha é lá do artigo 51, e os senadores, a regrinha do artigo 52 da Constituição Federal. Ele pode editar atos normativos primários, que são as resoluções do Senado Federal, que passam a ter força de lei, como exemplo da resolução número 40 de 2001, que dispõe sobre operações de crédito dos estados e do Distrito Federal. Essa autonomia legislativa está prevista lá no artigo 52, no inciso 7º da Constituição Federal. O artigo ainda traz outras atribuições, como a de processar e julgar o presidente e o vice-presidente da República nos crimes de responsabilidade, inciso 1 aí desse artigo 52. Também os senadores podem suspender a execução de lei declarada inconstitucional por decisão do STF. Essa regrinha está lá no inciso 10. Então, no processo, numa ação de inconstitucionalidade, quando o STF declara uma lei inconstitucional, cabe ao Senado retirar essa lei do ordenamento jurídico. Essa é a regrinha lá do inciso 10. Então, fique atento, pois essa é uma prerrogativa do Senado Federal e não da Câmara dos Deputados. Porque muitas pessoas confundem, porque o processo legislativo tem início na Câmara dos Deputados. Então, pela lógica, seria a Câmara dos Deputados a instância legitimada para retirar uma lei do ordenamento jurídico. Mas a Constituição preferiu delegar essa prerrogativa ao Senado Federal. Então, essa regrinha é quase que uma pegadinha, porque, pela lógica, você vai para a Câmara, mas não, é Senado Federal. A outra competência é eleger membros do Conselho da República, essa prerrogativa está lá no inciso 14, aprovar por maioria absoluta e por voto secreto a exoneração de ofício do Procurador-Geral da República antes do término do seu mandato. Então, fica atento aí esse quórum, é maioria absoluta e voto secreto. A lista completa das atribuições do Senado Federal está lá no artigo 52, que tem 15 incisos. Vamos entender agora quem pode ser senador. Assim como as regras para deputados, o Senado também tem as suas regras. Estão também lá no artigo 14 da Constituição Federal. Então, a primeira exigência, ser brasileiro nato ou naturalizado. A exigência de ser brasileiro nato é apenas para ocupar a presidência do Senado. Essa regra é estabelecida lá no artigo 12, no parágrafo 3º, também inciso 3º. Aqui, em relação à idade, tem uma diferença. Para ser senador, a idade mínima é de 35 anos. Tem que também estar em pleno exercício dos seus direitos políticos, tem que também ter o alistamento eleitoral, tem que também estar no domicílio eleitoral de circunscrição e também tem que ter a filiação partidária. Uma diferença aqui é em relação ao mandato.
O mandato do senador é de 8 anos. E a diferença também em relação ao número de senadores, que são 3 senadores por estados e 2 suplentes. A remuneração dos senadores é igual à dos deputados federais e foi fixada também, como eu já adiantei, pela Lei nº 276 de 2014, com base no artigo 49, inciso 7º da Constituição Federal. Esse valor bruto atualmente é de R$ 33.763. Eles também têm direito às verbas de gabinete, assim como os deputados federais. Agora vamos verificar como está estabelecido o poder legislativo dos estados. O poder legislativo dos estados é regido pelas constituições estaduais. Foi a própria Constituição Federal, no artigo 125, parágrafo 1º, que delegou a competência dos estados-membros para a criação das suas constituições estaduais. Na Constituição, cada estado está previsto, na Constituição ali, de cada estado está previsto o calendário de reuniões, assim como também o calendário de reuniões lá dos deputados federais também tem uma previsão. Aqui acontece pelo princípio da simetria a mesma coisa. Nas constituições estaduais há uma reprodução aqui do mesmo pensamento, da mesma simetria. Então, na Constituição dos estados, de cada estado, está previsto o calendário de reuniões e também a previsão de reuniões extraordinárias. Então, por simetria aqui, cabe aos deputados estaduais, dentre outras prerrogativas, legislar sobre as matérias de competência dos estados. Essas matérias estão lá no artigo 24 aí da Constituição Federal, estabelecendo quais são as matérias que os estados podem legislar. E aí você tem a competência comum e o que sobrar residual para os estados, Distrito Federal e municípios. E também eles podem legislar sobre plano plurianual, leis orçamentárias, operações de créditos e dívida pública ali no âmbito dos seus respectivos estados. E tem outras atribuições legislativas também que as constituições dos estados prevêem. A competência privativa das assembleias legislativas geralmente são, aqui eu estou colocando uma norma geral, varia de cada estado, mas geralmente todos têm o mesmo enfoque. Então, a primeira, eleger sua mesa e constituir suas comissões. Então, é prerrogativa ali das assembleias legislativas de modo geral. Também dispor sobre sua organização, funcionamento, polícia, criação e extinção de cargos públicos, elaboração do regimento interno, julgar as contas do governador do estado, processar e julgar o governador do estado por crimes comuns e por crimes de responsabilidade, dentre tantas outras atribuições. Nas assembleias legislativas também existem as comissões. Então, as comissões também, por simetria, podem ser permanentes e provisórias. Quanto ao número de deputados estaduais, a regra do artigo 27 da Constituição Federal é um pouco complicada. Então, vamos ver. O número de deputados estaduais obedece à regra do artigo 27 da Constituição Federal. O número de deputados da Assembleia Legislativa corresponderá ao triplo da representação do Estado na Câmara dos Deputados. E atingindo o número de 36, será acrescido de tantos quantos forem os deputados federais acima de 12. Confuso, né? Também acho, mas eu vou simplificar um pouco para que vocês consigam entender. Então, a primeira situação é a seguinte: cada Assembleia Estadual pode ter 3 vezes o número de deputados federais. Ok. Em uma segunda situação, quando atingir o número, uma quantidade de 36,
será acrescido de tantos quantos forem os deputados federais acima de 12. Então, vejamos a regra, a primeira parte do artigo 27. Cada Assembleia Estadual pode ter 3 vezes o número de deputados federais. Vou dar um exemplo para que vocês consigam entender. Se um estado tem 12 deputados federais, a conta será da seguinte forma: 3 vezes 12 é igual a 36. Esse estado, então, terá 36 deputados estaduais. Portanto, está dentro do limite que são os 36. Mas, se o estado tivesse em outra situação, vamos ver então, se ele tivesse 15 deputados federais, daí o resultado ultrapassaria o número 36, pois 3 vezes 15 é igual a 45. Portanto, não pode, pois o limite é 36. Então, se aplica a regra da segunda parte do artigo 27, que estabelece: quando atingir o número 36, será acrescido de tantos quantos forem os deputados federais acima de 12. Então, fica da seguinte forma: o teto máximo previsto é de 36 deputados estaduais. Porém, nesse caso, chegamos a 45, portanto, ultrapassou o número máximo, que é 36. Para resolver, para adequar essa situação, se faz a seguinte conta: 15, que é o número de deputados estaduais, menos 12, é igual a 3. Daí, soma-se o número 36, que é o teto máximo. Então, fica mais 3, que é a diferença entre 15 menos 12. Chega-se ao número 39 deputados estaduais. Daí, sim, atende à regra da parte final do artigo 27. Então, reveja essa conta com calma para você compreender melhor. Eu coloquei o cálculo aqui no material escrito de vocês. Então, imagine o seguinte, para você clarificar um pouco. Esse número seria uma lambuja. O que é lambuja? Esse número 12 seria um desconto. Então, seria mais ou menos da seguinte forma. Vocês lembram quando criança, eu não sei se vocês conseguem fazer essa analogia, mas quando eu era criança, eu era menor do que os meus irmãos. Então, nós íamos apostar corrida. E aí, eles me davam uma determinada distância para eu sair na frente. Aquilo seria um desconto, porque naturalmente eu correria menos, e aí eles poderiam me alcançar. Então, para ter uma equação justa, eu poderia sair na frente, eles esperavam eu sair um pouco na frente e depois iam atrás. Então, é exatamente isso. Esse número 12 é uma lambuja, ou seja, um desconto para que você consiga adequar o número de deputados estaduais. Bom, em relação à remuneração, a remuneração dos deputados estaduais é fixada também pelas constituições estaduais no limite do salário dos governadores do estado, conforme a regra lá do artigo 37, inciso 11 da Constituição Federal. Em relação ao poder legislativo do Distrito Federal, então aí a regra é um pouquinho diferente. Eu vou fazer um breve intervalo aqui, só para que você descanse um pouquinho, e nós continuamos essa aula daqui a pouquinho. Só um minutinho, só para dar um descanso, para a gente entrar nesse novo assunto. É um minutinho só. Um abração. Tchau, tchau.